Pessoal, agora a gente vai iniciar a padronização do ácido clorídrico, tá? Dessa forma, bom, como eu já mostrei para vocês a ambientação da bureta, né, na primeira prática, então essas partes eu não estou gravando novamente porque é o mesmo procedimento, tá? Então a bureta, ela já está pronta, tá? Zeradinha, bonitinha, tá? Preenchida com solução até a ponta, certo? Sem bolhas. Então agora eu vou deixar aqui o foco na titulação, certo? Então, gente, agora o que a gente precisa fazer? Eu já deixei pesado uma massa de padrão primário, tá? Que eu vou passar para vocês também nessa massa. O padrão primário é o carbonato de sódio, e o carbonato de sódio ele é muito solúvel em água, tá? Então, nesse caso, eu pesei no becker de 10, gente, porque vocês vão ver que ele vai solubilizar muito fácil em água, e aí eu já vou transferir para o Erlenmeyer usando a própria, os jatos de água da pseta para fazer a transferência da solução que tiver ainda aqui no becker, tá? Então, gente, para evitar, nesse caso eu não vou usar a bagueta, porque né, a bagueta aqui, no caso, não vai ser necessário, porque ele vai solubilizar muito fácil. E aí fica mais fácil da gente fazer a transferência para o Erlenmeyer, tá? Então, eu vou pegar aqui um Erlenmeyer, tá? Eu vou fazer aqui em cima só para vocês poderem visualizar, certo? Então, eu vou dissolver aqui o carbonato com água. Coloquei bem pouco, tá, gente? Porque realmente o carbonato ele é bem solúvel. Ó, só agitando assim, ó, ele já solubilizou. Tá? Nesse caso eu optei, né, por não usar a bagueta por conta disso, tá, gente? Ele solubiliza muito fácil em pequeno volume de água, então eu consigo já fazer a transferência aqui de forma direta, né, sem muito problema, né? Lembrando, isso porque eu também tenho prática. Se você, no momento que você estiver fazendo, achar mais seguro usar a bagueta, não tem problema. Mas não esqueça só de, no final, né, da lavagem, lavar a bagueta em cima do Erlenmeyer para garantir que toda a massa desça para o Erlenmeyer. E para você poder colocar a bagueta em cima da bancada e não usar mais naquele processo, tá bom? Então aqui eu vou seguir direto sem a bagueta, certo? Ó, então pseta, vou fazer a transferência, ó, e com cuidado, ó, eu só vou lavando sem encostar a ponta da pseta, tá? Ó, lavo várias vezes com água e direto, tá? Pronto, tá? Então, ó, toda a massa que eu tinha aqui de carbonato foi pro meu Erlenmeyer, tudo bem? Aí, ó, eu tenho aqui a solução que a gente vai titular, certo? E agora, falta quem? O indicador, tá? Qual indicador que a gente vai usar? O indicador vai ser o vermelho de metila. Então, ó, tem aqui o vermelho de metila. Em meio alcalino, ele fica mais amarelado, tá? 1, 2, 3. Então, ó, ele tem essa cor amarela, tá? Para que cor ele vai mudar? Se é o vermelho de metila, ele tem que mudar para vermelho, tá certo? Então, a gente vai fazer a titulação até chegar no vermelho, tá bom? Pessoal, então agora vamos fazer a titulação, tá? Então, mesma coisa, tá? Então, a forma de pegar a bureta, tudo da mesma forma. Então, eu vou começar aqui, tá? Então ele vai mudar, né, de um amarelo para um vermelho. Alguns dizem rosa, né, porque
às vezes por conta de ter pouco indicador, então ele dá uma sensação mais para um rosa, tá? Do que para um vermelho, efetivamente. Mas vocês vão ver exatamente qual é essa cor. Lembrando que nessa reação que está acontecendo no Erlenmeyer, você tem a formação de gás carbônico e água, e a gente nota a formação do gás carbônico pelas bolhas, né, que acabam formando à medida que vai gotejando o ácido na solução contendo o carbonato. Tá? Ó, percebam que quando pinga, ele fica levemente, né, avermelhado e some. Então vamos, né, dar uma lavada na parede. Ó, cada vez mais, ó, ele fica um vermelho um pouco mais intenso e aí ele some. Gotejando. Acho que agora está mais evidente, né? Então esse é o tom que tem que ficar no final, tá? Esse vermelho que aparece. Como ele está ficando cada vez mais intenso, então eu vou lavando aqui. Tá quase, gente. Deitar mais uma gota. Muito quase. Mais uma. Deixa eu só lavar aqui que tá bem próximo. Tá? Me parece que mais uma gota ele vai mudar. Pronto. Não foi. Meia gota, ó, ele tá mais pro alaranjado, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou então agora a meia gota, tá? Então, ó, então agora sim. Ele mudou o tom, né, para o avermelhado, certo? E aí a gente vai pegar o ponto de viragem, correto? Não é agora, tá? Por quê? Lembra, a gente discutiu, né, na parte teórica, e vou lembrá-los, que nessa reação aqui, a gente tem a formação do ácido carbônico, que como ele é instável, ele vai a CO2 e água. Mas, ainda assim, pelo equilíbrio, sobra um pouquinho de ácido carbônico. E o ácido carbônico é ácido. Então, o que acontece? Lembra que o ponto de viragem é o primeiro excesso do titulante? E o nosso titulante é um ácido. Então, o que vai acontecer? Ele vai entender que quando o meio tiver ácido, né, você tem a mudança do tom do indicador, certinho. Só que o excesso de titulante tem que ser de um titulante que seja o ácido clorídrico. E no fundo, o que a gente tem aqui, na verdade, é a presença do ácido carbônico. E, no fim, é ele que está colaborando com essa mudança do ponto de viragem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um deslocamento do equilíbrio para favorecer a eliminação desse ácido carbônico que ainda está presente aqui, tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer na etapa onde a gente vai colocar agora esse Erlenmeyer, não vai mexer na bureta em nada, vai deixar ela do jeito que está, e a gente vai com o Erlenmeyer para o nosso banho-maria para poder eliminar a presença do ácido carbônico, e aí a gente tem que voltar à titulação. Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer agora, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai no banho-maria, tá? Então esse aqui é o banho-maria de 8 bocas. A gente vai colocar o nosso Erlenmeyer para que ele possa, a gente vai aquecer o sistema, né? Para que a gente possa
favorecer a formação do gás carbônico, né? Então, conversão do ácido carbônico em gás carbônico para que ele seja eliminado, tudo bem? E aí, o que tende a acontecer? Quando houver esse deslocamento, o meio vai voltar a ficar mais alcalino, porque a gente está eliminando esse ácido carbônico. Então, o indicador vai voltar para o amarelo. E aí a gente volta à titulação, tudo bem? A titulação ainda não acabou. Então, esse aqui é o banho-maria, tá? 8 bocas. Então, o que a gente vai fazer? Como tá quente o sistema, eu vou afastar aqui, ó, essas argolas, né? Vamos dizer assim, que é justamente para a gente poder, ó, colocar o nosso Erlenmeyer bem dessa forma. Então, ele vai aquecer por baixo, por conta do vapor, e aí a gente aguarda alguns minutinhos e verifica, né, se o tom voltou para o amarelo. Percebam, gente, na primeira vez o tom tem que voltar para o amarelo, porque a primeira vez que muda para o tom avermelhado é um indício, na verdade, que o excesso ácido é do ácido carbônico. À medida que agora eu vou eliminando esse ácido carbônico, o meio volta a ser mais alcalino. Então, o que acontece? O tom volta para o amarelo. Vamos supor que agora a cor não mude, não volte para o amarelo. O que vai acontecer? O que significa isso? Significa que a gente passou muito além do ponto de viragem. A tal ponto que depois, mesmo eliminando o ácido carbônico, já tem excesso de ácido clorídrico aqui, tá? Quanto a esse excesso? Não sei. Esse que é o problema. Então, no primeiro ponto de viragem, a gente precisa ter a mudança, a volta para o tom amarelo, tá? Aí a gente vai voltar a titular, voltou a titular, o ponto de viragem vai ficar novamente avermelhado. E aí, será que ainda tem ácido carbônico ali presente no meio? A gente não sabe. Então, o que a gente vai ter que fazer? Repetir o processo. Aí a gente volta para cá. Voltou pro amarelo, aí a gente titula de novo. A gente vai fazer isso até o momento em que, quando ele passar pelo banho-maria, ele não mais ter o retorno da coloração para o amarelo. Aí ele fica avermelhado de vez. Isso significa o quê? Que o ácido responsável, né, por deixar, né, o sistema mais ácido é o ácido clorídrico e não o ácido carbônico. Tudo bem? Então, vamos aguardar alguns minutinhos e aí a gente vê o que acontece. Tá certo? Pessoal, observem agora, ó, depois de uns 5 minutos, tá? Como que ficou nossa solução, ó, tá? Eu tô pegando assim direto porque aqui ainda não tá quente, tá, gente? Mas qualquer coisa, se tiver muito quente, a gente pode usar, né, ó, a pinça metálica pra não ter o perigo, tá, mas aqui tá tranquilo, tudo bem? Então, ó, ele voltou pro amarelo, aí legal. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o Erlenmeyer, tá? E vai voltar lá pra bureta pra gente continuar a titulação. Então a bureta, a gente não pode mexer nela, tá? Ela tem que ficar ali aguardando porque a titulação não acabou, tá? Então não pode encher ela de jeito nenhum, tem que deixar ela do jeito que parou no início da titulação, tá bom? Pessoal, então agora a gente vai continuar a titulação, tá? Então, agora tem que tomar cuidado, porque como ele está muito próximo do ponto de viragem, a gente tem que ir com muita calma, que pode ser que na primeira ou segunda gota já aconteça a viragem novamente, tudo bem? Então aqui, inclusive, já tem uma meia gota aqui presente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar e já vai tirar ela para ver o que acontece, tá? Pode ser que a gente já tenha mudança de novo pro vermelho, certo? Inclusive ela caiu. Então deixa eu só lavar aqui. Ó, tá vendo? Então ela ficou vermelho de novo.
Aí a questão que fica é, será que esse vermelho é porque você tem excesso de ácido clorídrico ou esse vermelho ainda é um indicativo de excesso de ácido carbônico? Então, como a gente não sabe, o que nós vamos fazer? Voltar, então deixa aqui bonitinho nossa bureta. Agora a gente volta para fazer o aquecimento. Se ao aquecer ele permanecer vermelho, acabou a titulação. Aí sim a gente vem ver qual foi o volume do ponto de viragem. Se ele voltar para o amarelo, a gente volta para a titulação, tá certo? Pessoal, olha aí agora, tá? O Erlenmeyer na segunda vez de aquecimento. Então, se vocês repararem, já passou 5 minutos, ó. E ele continua vermelhado ou rosado, né? O que isso indica? Isso indica que acabou a titulação. Nós chegamos no ponto de viragem, tá? Então, agora a gente já pode verificar qual é o volume do ponto de viragem, tá? Porque a titulação da padronização acaba agora, tá? Pessoal, então olha aí. Agora a gente precisa ver qual é o ponto de viragem, certo? O que a gente tem de concreto em termos de algarismos significativos exatos, né? Então a gente tem que o volume, né, ele tá entre, então aqui tem 5, que tá, né, tá sendo discriminado, e aqui 5,5. Na metade é o 5,25. Então, com certeza, o nosso volume está nessa faixa aqui, nessa segunda faixa. Então, ó, esse intermediário é 5,25, esse próximo é 5,30, tá? Por quê? Porque aqui a escala, né, ela é de 0,05, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores, tá? Se vocês repararem, o volume ele passa do 5,30 e ele chega muito próximo do 5,35, tá? Mas muito próximo mesmo, tá? Observando aqui, gente, certinho no alinhamento, né, com os meus olhos, ele não bate no 5,35. Ele fica um pouco acima do 5,35, tá? Então, eu diria que ele, primeiro, vamos pegar os exatos, tá? Então, ele é 5, tá? Vírgula 3. Esse a gente sabe que é exato. Por quê? Porque com certeza ele está entre 5,30 e 5,35. Mas ele não chega a bater no 5,35. Então, eu diria que ele é 5,34. Eu vou definir o 4 como um algarismo duvidoso, tá? Então, 5,3 são os algarismos, né, significativos exatos. E o 4 é o algarismo significativo duvidoso. Tudo bem? Então, esse é o ponto de viragem aí dessa titulação da padronização, certo? O ponto de viragem é o primeiro excesso do titulante. Quem é o titulante aqui nessa titulação? É o HCl, tá? Ou seja, o ponto de viragem vai acontecer quando o meio estiver ácido, né? É assim que vai acontecer esse ponto de viragem, ou seja, o primeiro excesso do titulante. O titulante é um ácido. Só que nessa titulação existe um outro ácido, mesmo que em quantidade muito pequena, que ele vai estar presente ainda. Então, o que acontece? Quando o indicador muda nessa titulação a primeira vez, não é por causa do excesso de HCl, é por conta da presença do ácido carbônico, né? Por isso que a gente precisa parar a titulação sem mexer na bureta nem nada e aquecer o Erlenmeyer. Por quê? Quando eu aqueço o Erlenmeyer, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse equilíbrio, né,
Então, deixa eu colocar aqui. Então, quando eu vou fazer o aquecimento, o que eu estou fazendo é exatamente isso, ó. Eu estou deslocando o equilíbrio, utilizando aquecimento para a formação de CO2 e água. Tudo bem? Porque CO2 é gás, então vai ser liberado, e água é o próprio solvente do meio. Então, é a forma que eu encontro para tirar o gás carbônico. Aí, o que eu faço, né? Quando o indicador volta lá pro amarelo, eu venho e continuo a titulação com HCl. Até o momento em que o primeiro excesso do titulante ser do HCl e não mais do ácido carbônico, tá? É por isso que nessa titulação existe aquela última etapa, né, que eu mostrei na prática para vocês e que é importante que seja feita, senão você vai ter um valor errado do ponto de viragem, porque ele vai estar considerando o resíduo de ácido carbônico que você tem no meio, e não o primeiro excesso do titulante, que é o ácido clorídrico, tá certo? Então vamos para os cálculos, gente. Como que a gente faz os cálculos? Se é uma volumetria, eu posso dizer que o número de mols de HCl é igual ao número de mols de carbonato. Então eu posso igualar os números de mols, tudo bem? Só que nessa reação a proporção estequiométrica é de 2 para 1. E o que eu faço nesse caso? Gente, toda vez que vocês tiverem essa situação onde a estequiometria não é 1 para 1, vocês vão pegar o coeficiente de 1, então aqui da reação, e cruzar e colocar aqui na frente. De quem? Do outro, do número de mols do outro. Então vai ficar 2, certo? Então aqui na reação é 2 de HCl. Aqui na relação de número de mols vai ser 2 de carbonato. E aqui é 1 de carbonato. O que a gente vai fazer? Também fica 1 de HCl, ou seja, a gente não coloca nada. Tudo bem? Toda vez. Não importa que reação que seja, não importa que estequiometria que seja, se é 3 para 2, se é 4 para 7, não importa. Vocês vão fazer exatamente dessa forma. Vocês vão cruzar os coeficientes, tá? Gente, por que isso é importante? Os coeficientes, eles, aqui da estequiometria, eles indicam, né, as proporções dos reagentes em termos de equilíbrio químico. Quando eu faço uma titulação, não é exatamente um equilíbrio químico, porque no equilíbrio, né, a gente junta dois reagentes, eles vão reagir, mas sempre sobra um pouquinho, né, dos reagentes, você tem os produtos e sobra um pouquinho dos reagentes. Numa titulação, isso não pode acontecer, não pode ter sobra de um dos reagentes. Então, o que a gente faz é consumir totalmente o titulado a partir de uma quantidade do titulante. Então, se eu observar a reação, gente, para eu consumir 2 de HCl, eu preciso de quanto do carbonato? 2. Perceba, eu não falei para entrar em equilíbrio com o HCl. Não, eu falei para reagir completamente com o HCl. Então, para reagir completamente 2 de HCl, eu preciso de 2 de carbonato. E para reagir completamente 1 do carbonato, eu preciso de 1 do HCl. Tudo bem? Por quê? Porque eu estou falando em termos de titulação, volumetria, tá? Então, sempre dessa forma. Ah, professor, e se tiver 1 para 1? Gente, 1 para 1 dá na mesma. Mesmo que você cruze, não cruze, não muda, entendeu? O que eu estou falando é quando os coeficientes aqui são diferentes, tá? Aí tem que cruzar, tá certo? Bom, agora, lembrando, eu não tenho como trabalhar com o número de mols, né, no laboratório, então eu tenho que converter. Lembrando que para soluções, no caso o HCl é solução, eu vou substituir por esse número de mols de HCl por molaridade vezes volume. O carbonato é padrão primário, então ele é sólido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse N por massa sobre massa molecular. E não esqueçam de arrastar o 2 aqui também, ó, vezes 2. Tudo bem? Então, agora eu tenho a equação para essa titulação.
Se vocês lembrarem da padronização do hidróxido, a equação era diferente. Por quê? Porque lá era uma outra reação. Então, toda vez que você vai fazer uma padronização, você precisa escrever a reação, depois fazer essa relação de número de mols, cruzar, se for necessário, os coeficientes, né? Se forem coeficientes diferentes, e montar a sua equação. Então, essa equação para essa titulação, tá? Se eu mudar a titulação, eu preciso reescrever a equação. Tudo bem? Ah, deixa eu apagar aqui que o negócio ficou na frente. Então, aqui, ó, eu isolei, né, a molaridade do HCl porque é o nosso alvo, né? A gente quer saber a molaridade do HCl. Então, eu isolei ele e deixei o restante do outro lado da igualdade, tá? Então, aqui é matemática, tá, gente? Então, a gente vai passando de um lado para o outro, seguindo as regras, né, da matemática, para isolar o nosso X da questão, né? Então, para a titulação que a gente acabou de fazer, vamos fazer o cálculo, tá? Com base na massa que eu pesei e no volume do ponto de viragem. Então, utilizando essa fórmula, eu só substituo os valores, né? Então, a massa molecular do carbonato, e aqui 1 sobre o volume no ponto de viragem em litros. O 2 aqui é uma constante. Então, a molaridade final é de 0,15866. Lembrando que a gente precisa ver quantos algarismos significativos a gente pode usar, né? No caso, o 1 e o 2 são constantes, então a gente não considera. A gente vai olhar esse valor aqui que tem o menor número de algarismos significativos. Esse aqui também, né? Ó, que são 3 algarismos significativos. Então, a gente vai reescrever arredondando o terceiro algarismo aqui, ó. Então, aqui é 6, né, do lado. Então, é maior que 5, a gente aumenta 1. Então, vai ser 0,159 mol por litro, tudo bem? Então, essa, gente, é a concentração do HCl. Aí você fala assim, nossa, professor, mas tá alto, né? Sim. Vocês lembram que eu peguei uma solução que eu preparei e juntei com uma solução antiga que tinha no laboratório para fazer uma solução única? Pode ser que lá tivesse solução mais concentrada. Então, no fim, o que é importante? É que agora a gente sabe a concentração real. Não tem problema, tá? Ele ter ficado um pouco acima ou mesmo ter ficado um pouco abaixo. Mas ele está dentro, ó, daquilo que a gente queria, que é em torno de 0,1, tá? E é isso que é o mais importante, é saber qual a concentração real da solução. E é essa aqui, tudo bem? Agora, essa solução de HCl é um padrão secundário, tudo bem? E agora, gente, feita a padronização, a gente pode fazer a análise da amostra, tudo bem? Então, vamos lá.